agora, Augusto Nicodemos, ele vai tentar distorcer esse texto aqui, ó. Pergunta para Pedro, para ver se Pedro é a pedra. Pedro vai responder que ele não é a pedra. Claro que ele não é a pedra. A pedra de edificar a igreja foi Cristo. E a pedra ou de fundar essa igreja é Cristo. E a pedra que vai edificar essa igreja, Pedro e os apóstolos, que são os sacerdotes. Olha só que interessante, ó. 1 Pedro. Isso mesmo? 1 Pedro. Vai 2 Pedro. 1 Pedro 4. Não, 2 Pedro. 1 Pedro 2, 4 e 5. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mais escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas, ó? Pedra rejeitada é Cristo, a pedra rejeitada que os homens rejeitaram, foi Cristo que fundou essa igreja. E tem outras pedras. Que são essas outras pedras? Por isso que Cristo muda o nome de Pedro para quê? João 1, 42. Cefa. Não é mais Pedro, mas é Cefa. Que vai edificar esse edifício, essa igreja. Com o quê? Com sacerdócio. Com o quê? Com sacrifício. Lembrando a memória de Cristo. O Mateus 24, 26, 26, o João 6, o 1 Coríntios do 23 até o 27. Lembrar, fazer isso em memória de mim, que é a Eucaristia, que é a atualização do sacrifício de Cristo cotidiano, em Jeremias 33, 17 e 18. Olha só. E quais outras pedras vivas? Vós também vos tornais os materiais desse edifício, ó, espiritual. Um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Os caras querem distorcer isso aqui, mas isso aqui mostra quem é a pedra, Cristo, e quem vai ser a pedra que vai edificar esse edifício, que vai edificar essa igreja, que vai edificar esse corpo místico, que vai ter doutrina, que vai ter só um Espírito Santo, que vai ter só um batismo, que vai ter só uma fé, que vai ter só um pastoreio. É a igreja. E se você focar tá aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, também, que distorce muito, 4, aqui, ó, 11. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, e vós edificadores, tornou uma pedra angular. E nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Olha só que interessante. Pedro reconhece que Cristo ele é a pedra. E Pedro reconhece que por essa pedra que você pode ser salvo. Pedro reconhece que ele é a pedra. E a pedra que vai edificar esse edifício, esse corpo místico, essa igreja mística, são os apóstolos. Tanto que primeiro quem pregou foi Pedro. Os apóstolos 2, 14 até 1. 41, os que receberam sua palavra foram batizados naquele dia. Levou-se mais ou menos de 3.000 números adeptos. Que nome Pedro pregava? Em que nome Pedro batizou? Da pedra angular que é Cristo. Olha só, olha o argumento desse cara, mano. Como é fraco. Esse reverendo, né? Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2 em diante. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Quem é a pedra que vive na teologia de Pedro? Jesus. Chegando-se para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Assim vós mesmos como pedras que vivem. Todo cristão é pedra nesse sentido. Sois edificados... Pedra que está estagnado nesse ministério, nesse corpo místico. Se você for... Pedra não é de fundar a igreja, é de edificar. Quem edificou essa igreja? Os apóstolos.
E o último menor de todos os apóstolos é o apóstolo Paulo. E os seus sucessores, que está em sintonia com esse corpo místico. Muito diferente da universal, da plenitude, da trono de Deus, etc. Na mundial, ali é fundamento de homens. Porque somos como tijolos da construção que é a igreja. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Só nessa passagem você tem resposta a 2 dogmas católicos. A pedra é Cristo e, nesse sentido, todos os crentes são parte do edifício. E todos eles são sacerdotes que oferecem a Deus sacrifícios espirituais através de Jesus Cristo. O Papa Pedro... Claro que tem 2 doutrinas católicas. Pedra Cristo central e a pedra que edifica esse edifício, que vai edificar esse corpo místico, que é a esposa de Cristo, são os apóstolos. E tem outro dogma também, são os sacerdotes, autorizados e confiados a esse edifício e edificar essa igreja, esse corpo místico, que é a igreja, que é a esposa de Cristo. Cristo é o sacerdote santo que escolheu pessoas para ser sacerdotes, para oferecer sacrifício, deu autoridade de perdoar pecado, de reter pecado, e deu autoridade também de consagrar e de autorizar o sacrifício de Cristo. Quem? Sacerdote, tanto no Velho Testamento e no Novo. Se você for catar aqui agora, ele mesmo dá a resposta. A mesma resposta pode contradizer ele. Dá para refutar ele com a sua própria resposta. Se você for catar aqui em Jeremias, ó, só quem pode fazer o sacrifício, só quem pode autorizar esse sacrifício de Cristo, o que é? É a Eucaristia. É um suquinho de uva? É simplesmente pão? Não. Olha só que interessante, ó. 33, ó. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendentes ao sacerdote e aos levitas para oferecer os holocaustos, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Agora você cata aqui, ó. Pedro. Dois, 4. E quais outras pedras vivas vós também vos tornares os materiais deste edifício? Espirituais, um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais, guardado a Deus por Jesus Cristo. Ó. São os sacerdotes. A pedra que fundou essa igreja, que é esse edifício, e quem vai edificar essa igreja, esse edifício, com a pregação, com o evangelho, com o sacrifício. Aqui, ó. Agora você cata aqui em Atos dos Apóstolos. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos 2,47. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhe juntava outros que estavam a caminho da salvação. Atos Apóstolos 2,42. Perseverando na doutrina dos apóstolos, na reunião, na comunhão, na fração do pão. Olha, na comunhão, na fração do pão, ó. A Eucaristia. Todos eles se apoderou o temor, pois os apóstolos foram feitos também muitos outros prodígios, milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam sua propriedade, etc, etc. Unidos de coração, frequentava todos os dias o templo, partia o pão na casa, tomando a comida com alegria e singeleza de coração. Olha só. Atos Apóstolos 1,15. Naquele dia, levantou-se Pedro, no meio de seus irmãos, na assembleia reunida, que se costumava de uns 120 pessoas, disse, olha só, como é bom ser católico, cara. Tem uma hierarquia, tem doutrina. Tem um pastor. Pedro matou a teologia aqui, né?
Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é preciosidade, a pedra angular. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Cristo é a pedra sobre a qual está edificada a igreja. E para quem não crê, ele é uma pedra de tropeço, pessoal. Já está errado. Cristo, ele é a pedra que fundou essa igreja. Não edificou essa igreja. Quem edificou essa igreja, o Augusto, quando foi, os apóstolos. Cristo, ele é a pedra desse fundamento dessa igreja. E ele também ele é o fundamento e o fundador dessa igreja. E os apóstolos que edificaram essa igreja. Que igreja é essa? O corpo místico de Cristo. Que igreja é essa? Que é a esposa de Cristo. Cristo não pode fundar a igreja e ser o edificador da igreja. Ou ele é o fundador, ou ele é o edificador. Que interessante, né? Olha, até essa distorção do cara, você não percebe que ele já falou, que ele falou. Uma pedra de tropeço, vê, a sua parte cai em Cristo. Ele é a pedra. Mas então o que Jesus quis dizer quando disse a Pedro: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja? A resposta é que a pedra ali não é a pessoa de Pedro, mas a confissão que Pedro tinha feito no verso anterior. Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta declaração que você fez, eu vou construir a minha igreja. Agora bate com o resto da Bíblia. O resto da Bíblia diz que a pedra sobre a qual a igreja se edifica é Cristo, o Filho de Deus. Você ainda pode dizer assim, se você quer insistir... Não, isso é heresia, pastor. Sim, a pedra, fundamento é Cristo. Quem edificou a igreja, olha só, os apóstolos e profetas, sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Que visão protestante, misericórdia. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Que fundamento é esse? A pregação oral. Que fundamento é esse? Sendo martirizado, sendo decapitado, sendo apedrejado. Todos os profetas, por pedra angular, o próprio Cristo Jesus. O Cristo, ele é o cabeça. Cristo, ele é a pedra. Fundamento, fundador e o fundamento. E quem edificou esse fundamento é os apóstolos e profetas. Não tem onde fugir, cara. O cara tá distorcendo todo o texto. Distorcendo o texto é seu uso pessoal. O cara não quer entender. Não quer reconhecer. Cristo está dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus estava apontando para Pedro, é o Pedro confessante, é o Pedro enquanto dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali ele está representando todos os cristãos que confessam essa verdade. A igreja é edificada sobre a verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, o único mediador. E não a pessoa frágil, incoerente do apóstolo Pedro. E muito menos dos seus sucessores. Só para vocês... Então está falando que os sucessores de Pedro são Lino, os sucessores do apóstolo Paulo, os sucessores de evangelização João, são fracos, são falha. Né? Então Eusébio de Cesaré também é falha. Historiador da época, que é bispo também. A patrística, os pais apostólicos, são tudo falha. Então, Martinho Lutero, quando veio, quando revoltou ali, fundou a sua igreja, o foco da verdade é Martinho Lutero. Se você for ver a verdade, a visão desses caras, então, o próprio Espírito Santo é uma falha, a própria profecia de Cristo é uma falha, sobre o pastoreio de Pedro é uma falha. Então, os protestantes, eles são a verdade, são a razão. Mas quando Cristo profetizou, já tinha uma igreja fundada ali. Quando o protestantismo veio, já tinha uma igreja fundada. Já tinha dogma, já tinha sucessores de Pedro, de Paulo, etc. 1700, a igreja tinha já uma igreja de 1700. De 500 anos para lá. Então, a verdade estava ali. A profecia, tanto os pais apostólicos, os sucessores de Pedro, de Paulo, dos apóstolos, são todos falhas. Só quem tem a verdade
é Augusto Nicodemos. Só que tem a verdade é as igrejas protestantes. Também, então, a Bíblia também é uma falha. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrita, foi inspirado pelo Espírito Santo e autores católicos que deram a vida por esse ensinamento, por esse escrito, que escreveram, que morreram, são todos falhos. Só Augusto Nicodemos está com a verdade. A Igreja Católica é uma falha, a Igreja Católica é uma mentira, a Igreja Católica é a Babilônia, a Igreja Católica é a prostituta, como dizem alguns pastores aí. A verdade está ali quando Martinho Lutero se revoltou e fundou sua própria igreja. Ali a profecia é contra aquilo, não é sobre ti, Pedro, eu diferei minha igreja, é sobre ti, Martinho Lutero, eu diferei minha igreja lá no 16 século de atraso. E Atos após descer uma igreja ali, Atos após 2 desceu o Espírito Santo, se tornou uma igreja pública, esse Espírito Santo está errado, é o verdadeiro Espírito Santo só vai descer ali quando Martinho Lutero fundou a sua igreja e desceu esse Espírito Santo da verdade. É sobre ti? Não, Pedro, mas sobre ti, Martinho Lutero, que vai fundar a minha igreja. Não é sobre ti, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Não, é sobre edificado o fundamento dos protestantes. Que estão com a verdade. Olha que visão louca desse pastor, cara. Então vamos jogar a Bíblia fora. Vamos acreditar na Bíblia protestante, essa Bíblia totalmente adulterada. Então, como a Bíblia, os crentes têm acesso à Bíblia? Por causa da Igreja Católica. Por causa dos pais apostólicos que deram a vida, que escreveram, que guardaram, que organizaram o Novo Testamento. Que deram a vida pela igreja. Como, por exemplo, Santo Agostinho, como, por exemplo, Eusébio de Cesareia, como, por exemplo, São Tomás de Aquino, como, por exemplo, São Jerônimo, como, por exemplo, Santo Ambrósio, como, por exemplo, Santo Tantão, como, por exemplo, Francisco de Assis Santa Clara, como, por exemplo, João Paulo II, como, por exemplo, Santo Irineu, Santo Inácio. Tantos doutores, tantos pais da igreja, tantos mestres, doutores que deram a vida. Doutrina católica, de acordo com a base bíblica. Estão todo errado. Quem está certo é Augusto Nicodemos e essas igrejas vindas de homens. A verdade não está ali na igreja católica. A verdade não está ali. Está na igreja protestante. Qual Jesus vocês estão pregando? Qual Jesus vocês estão seguindo? Que a Universal prega um Jesus. A Batista prega outro Jesus. A Luterana prega outro Jesus. A Adventista do Dia acredita no Jesus. A Plenitude acredita no Jesus. A Mundial, a Plenitude, a Universal, a Testemunha. Tantas igrejas. Essas igrejas, mais de 500 mil denominações, acreditam em Jesus diferente. E a Bíblia só fala de um evangelho, a Bíblia só fala de uma verdade, a Bíblia fala só de um fundamento, a Bíblia fala que só Cristo ele é a pedra, a Bíblia fala que os apóstolos que edificaram essa igreja. A igreja professa isso, os padres apostólicos professam isso, o Espírito Santo professa isso. Essa visão protestante é uma visão louca, cada dia vai piorar mais, cara. Cada dia vai surgir novas igrejas, novas doutrinas, outras interpretações. Mas é uma só interpretação, é uma só unidade, é um só batismo, é uma só fé, é um só Espírito Santo, é uma só verdade, não tem como mudar a vertigem. Tanto que os caras estão mudando até a Bíblia, até os textos bíblicos para fazer as suas doutrinas. Por exemplo, o Testemunho de Jeová, por exemplo, o Adventista do Sétimo Dia. Você vê ali, sobre ti, Pedro, edificar a igreja. Ali está assim, é Pedro que vai edificar essa igreja e os demais apóstolos. Porque tinha 12, que se escolheu 12, o menor de todos, o apóstolo Paulo, que perseguia a igreja. Quando o apóstolo Paulo perseguiu os cristãos, as apóstolos 9, o apóstolo Paulo perseguia os cristãos. Porque Cristo aparece ao apóstolo Paulo e fala, Saulo, por que tu me persegue? Se ele estava perseguindo os cristãos. Por que Cristo aparece a ele? Simples, ó. E Lucas vai encerrar o vídeo, porque é muito gostoso refutar esses pastores, porque eles se contradizem na sua própria doutrina. Não precisa nem usar a Bíblia se brincar. Eles pregam e você refuta ele com a sua própria pregação. É só que interessante. Lucas 16, ó. 16, ó. 16? É isso, Lucas 16? 10, ó. Deixa eu ver, 16, Lucas 16,
10:16, né? Lembrei. Aí, católicos, vamos para a igreja protestante, porque a verdade está lá. Aqui, ó. 10:16, ó. Quem vos ouve a mim, ouve. Quem me rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo enviou quem? Cristo deu a profecia a quem? A Pedro. Cristo enviou quem? Os 12. Quem enviou Cristo? Deus. Cristo deixou quem? A igreja. Então quem rejeita a igreja, quem nega a igreja, quem não segue o fundamento da igreja, quem renega os apóstolos que Cristo enviou, está rejeitando o próprio Cristo. Cristo deixou o Espírito Santo ali na sua igreja, Atos Apóstolos 2. Quem rejeita essa igreja, rejeita o próprio Cristo. Que interessante, né? Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo enviou quem? Mateus 16, sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. Cristo enviou quem? Cristo deu autoridade para quem? Para Pedro, para os apóstolos. Então quem rejeita... Por isso que quando o apóstolo Paulo perseguia os discípulos de Cristo, Cristo apareceu ali, por que tu me persegues? A minha igreja. Agora você vê, cara, quem persegue essa doutrina, quem persegue essa Bíblia e distorce essa Bíblia, está perseguindo o próprio Cristo. Por isso que a verdade será conhecida pela igreja. Salve Maria, sou missionário servo Alberto. Eu nunca vi tanta baboseira, cara, desses pastores. E cada dia pior, cara. É tanto na teologia, tanto na filosofia, tanto na história da igreja, etc, etc, etc. Salve Maria, sou missionário servo Alberto.